paz do Senhor. Aqui é o irmão Felipe. Estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estamos continuando a nossa meditação no livro de Esdras. E nós começamos a falar sobre a ação dos profetas da restauração, que é Zacarias, Ageu e Malaquias. Malaquias também foi um dos profetas da restauração, embora não se mencione ele no estudo que nós vamos fazer aqui, mas dando uma passada rápida aqui em Malaquias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aleluia. Aqui tem um comentário na Bíblia de Estudo de Genebra que dá para a gente uma noção sobre isso. Malaquias deve ser datado na época de Esdras e Neemias. A referência ao governador, no capítulo 1, versículo 8, localiza o livro no período persa, e a ênfase de Malaquias dada à lei pode indicar o período do ministério de Esdras de restauração da importância e autoridade da lei. Então, irmãos, aqui nós vemos que havia esses três profetas que foram levantados durante a volta do povo de Babilônia e estavam edificando o templo. Eles começaram a edificar o templo, mas aí o povo se levantou contra eles e escreveram uma carta para o rei, e falaram com o rei para procurar nos escritos, nas crônicas. E eles procuraram nas crônicas lá dos reis, dos médios, persas, e viram um registro que havia lá essa província, e da forma como os inimigos, que eram samaritanos e eram outros povos também, que além dos samaritanos que viviam ao redor da província de Judá, eles foram e falaram: olha, quando Judá era uma nação, era uma nação rebelde, e aí os reis da Síria vieram, os reis de Babilônia vieram e tiraram o povo daqui, porque o povo era rebelde, o povo fazia guerra, o povo fazia aquilo. E ele procurou lá nas crônicas dos reis médios e persas e descobriu que era exatamente isso que acontecia. E por causa disso ele mandou parar o templo. E o templo ficou parado por 15 anos. Mas eles tinham um decreto em suas mãos, segundo a lei dos médios e dos persas. Irmãos, lembre-se, lá no livro de Daniel a gente vê isso. Segundo a lei dos médios e dos persas, um decreto de um rei não pode ser revogado. E o que aconteceu? Eles mesmo assim esmoreceram, e esse outro rei veio e embargou o decreto, e eles ficaram lá parados, desanimados, tristes. E houve então a necessidade de Deus levantar esses profetas, e que Ageu e Zacarias se levantaram e começaram a falar com o povo e chamaram o povo para voltar, para edificar o templo, voltar a edificar Jerusalém, os muros de Jerusalém. E o povo então, que estava desanimado, voltou e foram reanimados, tomados por força, e voltaram a edificar. E aí aqueles governadores, olhando aquilo, ficaram invejados e viram: mas o que é? Havia sido parado o templo, havia sido embargado o templo, e agora estão voltando a reconstruir de novo. Então, vamos ao rei, vamos lá ao rei, e vamos falar com ele, que o povo voltou a construir. E aí pedimos a eles dar uma olhada lá no decreto, nos escritos lá. O povo falou que tinha um decreto do rei, e nós fomos lá para impedir. Eles falaram que tinham voltado a construir, porque Ciro tinha mandado eles reconstruir, e que Deus era com eles, e eles tinham que reconstruir o templo do grande Deus.
E eles voltaram para poder olhar aquilo. E quando o rei recebeu aquela carta deles, leu a carta, e ele foi e mandou que se buscasse nos escritos e descobriu que Ciro tinha mandado essa reconstrução. E aí ele foi e falou, não, se Ciro mandou, eu também vou mandar, foi de Deus. E aí eles continuaram a reconstrução do templo. E pelo contrário, Ciro ainda mandou com que aqueles governadores não ficassem atrapalhando. E, pelo contrário, que fornecesse para eles todo o material e a condição para que eles não viessem a parar de construir o templo por falta de material ou de condições. Lição 5, 2 de agosto de 2020. Zorobabel recomeça a construção do templo. Glória a Deus. Texto áureo está em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Um profeta, um homem que fala de Deus, um homem que chega e diz e impulsiona o povo e leva o povo profeticamente em nome de Deus. Ele cria ânimo nas pessoas, assim como ele também pode puxar as pessoas para trás, né? Ele cria ânimo nas pessoas. E por isso existe essa responsabilidade de que a sua palavra seja verdadeira e fiel, porque se ele está falando da carne, não está falando da parte de Deus, ele então pode estar trazendo um grande prejuízo espiritual para o povo. Eu vou ler. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. E Zacarias, capítulo 4, versículo 6 a 10. De novo. Ageu, capítulo 5, versículo 1 e 2. Corrigindo. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. Zacarias, capítulo 4, versículo 6 a 10. Pois bem, vamos ler. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, que é o mesmo Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós.
Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, conforme a tua boa vontade, nos declara, Senhor, o que tu queres falar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler a introdução, depois nós fazemos um comentário, depois lerei o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3. Quando eu estou em casa, quando eu estou na escola, geralmente eu só dou umas pinceladas na leitura, porque todo mundo tem a revista, e aqui nem todo mundo tem a revista, então por isso eu estou lendo o conteúdo também da revista, além de comentar. Nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então Ageu e Zacarias vieram e profetizaram na autoridade de Deus. E depois que eles profetizaram, eles impulsionaram o povo voltou a construir. E o povo voltou a construir, e aí os inimigos se levantaram para tentar barrar. Aí eles foram lá, mas por que vocês estão construindo? O rei mandou parar. Ele falou, não, nós estamos construindo justamente porque o rei Ciro, antes deste rei, já havia nos mandado. E nós estamos fazendo aqui o que Deus mandou. Nós estamos construindo a casa de Deus, do Deus dos céus. E aí, esses homens viram que não poderiam parar a construção, então eles foram procurar o rei. O Senhor chegaram no rei e falaram, mas eles estão lá construindo. E a construção está bem adiantada. E já tem bom tempo que eles estão construindo. E aí o rei foi e falou o seguinte, olha, o rei ouviu aquela carta e procurou nos documentos, conforme eles tinham falado para procurar, e descobriu que realmente havia um decreto de Ciro. E Dário, diferente do outro rei que havia mandado parar, ele não quis parar a obra. Ele não quis parar a obra. Ele, pelo contrário, ele falou, não, se o rei Ciro, o grande rei Ciro mandou, nós daremos continuação a este decreto. E aí voltou a construir o templo novamente. Mas vejo que eles não voltaram a construir pelo decreto de Ciro. Eles voltaram a construir pelo decreto de Deus. Por quê? Porque pelo decreto de homem eles já haviam parado, mas Deus mandou. Ciro só veio então confirmando que eles já haviam, pela autoridade de Deus, a recomeçar a construir. Deus levantou 2 profetas. Tópico 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Subtópico 1. Deus levantou 2 profetas. Como eu disse, vou ler todo o tópico 1, viu, irmãos? Depois a gente comenta. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém. E ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Vejamos, Zorobabel, o líder político, respondeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus me mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras.
E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como Campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. Aleluia. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observemos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. O povo recebeu também uma mensagem de Deus, não só os líderes, né? O povo também, porque não era apenas os líderes, mas Deus estava chamando toda a comunidade de Israel a um compromisso com ele. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulando: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. O resultado da mensagem dos profetas, o poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro, e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando as construções até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se. E agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado resultado glorioso. A resultado glorioso, toda a honra e glória sejam somente ao Senhor. Então a gente vê aqui esse resumo apanhado, nesse resumo panorâmico que o nosso comentarista colocou, vemos como Deus trouxe um renovo. Primeiro ele foi em Zorobabel e deu um renovo para Zorobabel, uma mensagem que lhe edificou, que fortificou. Falou com Josué, sacerdote, sobre a sua situação espiritual e que Deus estava removendo a iniquidade que estava atrapalhando. E ele então se fortificou. Falou com o povo que a situação em que eles estavam vivendo, de que nada prosperava, de que tudo que eles faziam era consumido e destruído pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador, que o salário que eles tinham era um salário de saco furado,
tudo que eles faziam não prosperava, mas Deus diz: ponde isto no vosso coração, desde que se comece a edificação desse templo, ponde isso. Aí vocês vão ver que a coisa mudou, que a situação tem mudado. Isso foi um ano. Na verdade, eles não deveriam ter parado diante do decreto daquele outro rei que mandou eles parar. Eles deveriam ter insistido. Pelo contrário, eles deveriam ter insistido e, crendo em Deus, eles deveriam ter pegado o decreto de Ciro e falar: está aqui, ó rei. Foi Ciro que mandou. Foi Ciro que mandou. Não podemos parar. Foi o próprio rei do Império Medo-Persa que falou que tínhamos que continuar, que tínhamos que edificar. Ele viu isso. Por que que o Senhor vai mandar parar agora? Eu sei que se eles talvez tivessem tido essa postura, mesmo que o rei endurecesse o coração por um pouco, mas se eles se mantivessem firmes, o rei cederia, porque era de Deus a edificação daquele templo. E foi o que Deus falou com o povo. Vocês estão vendo o que está acontecendo com vocês? E essa miséria, essa dificuldade de vocês fazerem, de prosperarem, é justamente porque vocês abandonaram a edificação da minha casa, deixou minha casa no deserto. E é essa palavra fez com que eles recobrassem a força, recobrassem o ano, e eles então voltaram à edificação da casa e dos muros. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Aqui nós vamos falar sobre o ministério profético, amém, irmãos? Nós damos uma apanhada no assunto de Esdras, e este tópico 2, aqui em diante, o tópico 3, dá uma fugida um pouco, mas ainda continua, porque ele está focando agora na questão profética. Foram 2 homens de Deus que Deus levantou para falar ao povo, né? E aí o comentarista ele abre esse leque para poder falar então sobre o ministério profético. Um ministério que ainda é atual. Ele não tem a mesma forma do ministério profético do Antigo Testamento, visto que o ministério profético do Antigo Testamento acabou com João Batista. E aí se iniciou uma nova fase de ministério profético, mas bem diferente. E nós vamos, em rápidas palavras, aprender a diferença entre esses 2 ministérios. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Tópico 1, subtópico 1 do tópico 2. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, vamos mencionar apenas 2. Moisés é o primeiro exemplo. O grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o qual lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Prestem atenção nessa declaração do irmão Eurico. Moisés recebeu um preparo sobrenatural. O profeta que tem o ministério profético, ele recebe um preparo espiritual e sobrenatural de Deus. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que sai por aí profetizando, não. Guarde essa palavra. Elias, o profeta de Deus, segundo exemplo, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. Um ponto alto de seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Mais uma vez o irmão afirma: foi revestido de autoridade sobrenatural. Primeiro ele disse que Moisés recebeu um preparo sobrenatural e Elias foi revestido de autoridade espiritual. São 2 características
que o profeta, que é profeta de Deus, tem. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então, ou seja, essa preparação já na era da graça, na era da igreja, já veio através da ação poderosa do revestimento de poder. Ok, vamos continuar. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, a mensagem de exortação. Não despreze o dom que é em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom que existe em ti. A primeira citação tem em 1 Timóteo capítulo 4, 14, a segunda citação tem em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Então, irmãos, a gente vê aqui que os apóstolos, eles receberam essa unção, esse revestimento de poder, assim como os profetas, né? Porque Deus fala, quando fala que ele veio, né? Que ele levantou apóstolos e profetas, né? E assim ele fala, ele levantou os apóstolos com aquela mesma autoridade profética. É tanto que os escritos dos apóstolos estão juntamente com os escritos dos profetas, juntamente com os escritos dos salmistas, dos escritos de Moisés. Note que a lei foi escrita por Moisés, e Moisés era um profeta. Note que o livro de Salmos foram escritos por Davi e por outros homens que também foram homens usados por Deus, né? De Davi eu posso dizer que ele foi também um profeta. Ele recebeu não um ministério profético, ele não foi um profeta no sentido ministerial, porque ele foi rei, mas ele foi usado por Deus muito para escrever textos que têm um cunho espiritual e profético. Então Davi fez essa ressalva, né? Ele já estava afirmando que Davi foi um profeta, não. Ele foi usado também de forma profética, mas ele não teve um ministério profético. Glória a Deus. Aí vamos então para o tópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Agora nós vamos falar sobre esses dois tipos de profeta, o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento. E quando a gente fala de profeta, a gente não fala de alguém que se autodenomina profeta, mas de alguém que recebe um ministério profético da parte de Deus. Amém? É um ministério mesmo, irmãos. Embora não tenha se você não receba uma credencial eclesiástica por este ministério, mas você recebe uma credencial espiritual por ele. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Só uma pausa aqui, rapidinho. Glória a Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplo, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do rei, do pai de Saul,
que se lhe haviam perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Vemos no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Irmão, então, já vê que uma coisa mudou muito. O profeta era usado por consulta. As pessoas chegavam e perguntavam alguma coisa. E o profeta, então, lhes dava uma resposta. O profeta estava praticamente como um mediador entre Deus e os homens. Ele era a boca de Deus para falar com os homens, mas muitas das vezes os homens também procuravam ele para consultarem a Deus. É diferente do sacerdote. O sacerdote levava as questões relacionadas ao pecado diante do povo, diante de Deus, né? Mas o profeta já era geral. Ele tanto trazia a palavra de Deus para o povo, quanto também procurava dar ao povo a orientação de Deus quando alguém lhe procurava saber, quando alguém lhe consultava para saber a orientação de Deus. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo o que aconteceria nos últimos dias. Atos 2, 17. Ter alguém o dom de profetizar não significa que seja profeta. Você ter o dom de profetizar não significa que você seja profeta. Deus, ele usa a quem quer, né? E como deseja, né? O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Aí você não tem simplesmente o dom de profetizar, mas você tem o dom de profetizar, mas exerce por parte de Deus esse dom de forma ministerial. Ou seja, Deus, ele tem um preparo espiritual na sua vida, um revestimento sobrenatural na sua vida, para que você trabalhe na função de profeta mesmo. Ok? Vamos mais adiante, mas vamos entender um pouco mais sobre isso. O profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual do espírito profético. É um ministério relacionado à palavra de Deus, relacionado à pregação da palavra de Deus. Isso também não quer dizer que todo que prega a palavra de Deus é profeta. Não. Mas posso dizer que aquele que prega a palavra de Deus de forma fiel, mesmo não sendo profeta, está profetizando. Porque a palavra de Deus é profecia escrita. Amém? Aquele que prega a palavra de Deus de forma fiel, sem distorcer as escrituras, né? Assim como nem todo que tem o dom de profecia é profeta, assim nem todo o que prega a palavra é profeta. Mas podemos juntar essas duas coisas em um, né? Mas vamos mais adiante. Mas esse ministério da palavra, ele é um ministério mais profundo. Ele é um ministério mais profundo. Ele é um ministério para trazer uma palavra sobrenatural da parte de Deus, que inclua algo que Deus queira trazer para o povo de Deus. Mesmo que isso não tenha o mesmo cunho bíblico, e não terá um cunho bíblico, porque o cunho bíblico já foi fechado, né? Mas ele terá, usando a palavra de Deus e em conformidade com a palavra de Deus, uma palavra espiritual, uma palavra de Deus para o povo, que vai trazer algo, uma revelação, um manifestar de Deus, que vai
trazer um despertamento, ok? E isso não necessariamente só ao povo em geral, mas talvez a uma pessoa, né? Porque é assim como Deus age, né? Lemos em Atos Apóstolos, agora vai ter uma elucidação, uma breve elucidação da diferença entre o dom de profecia e o dom ministerial de profetizar. Existe, porém, uma diferença importante. Okay. Lembre-se em Atos capítulo 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, ou seja, elas tinham o dom de profecia. E que depois de alguns dias veio à casa um profeta, aí já com um título maiúsculo. Elas tinham o dom de profetizar, e esse homem, ele já, que era Ágapo, né, o profeta Ágapo, também em Atos 21, 10, ele não tinha simplesmente o dom de profetizar, ele era um profeta, ou seja, é alguém que exercia o dom de profetizar em caráter ministerial, ou seja, no caráter de trazer a profecia, um caráter ministerial, ou seja, de trazer uma profecia, mas algo assim, uma diferença bem estreita, viu, irmãos? O irmão Eurico fez essa diferenciação aqui e a gente tenta ir um pouco mais para tentar fazer os irmãos entender, mas eu creio que pela graça de Deus os irmãos vão entender. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo e no Novo Testamento. Como eu dizia, o profeta ele exerce o dom em caráter ministerial. Eu disse que Davi escreveu salmos que são proféticos. E Davi, ele recebeu uma unção profética quando foi ungido. Assim como quando Saul recebeu uma unção para ser rei, ele profetizou no meio de um rancho de profetas, Davi também profetizou. Mas Davi não se tornou um profeta. Ele recebeu ali naquela hora, posso dizer, particularmente, posso estar errado, alguém me corrija, mas ele recebeu particularmente talvez ali o dom espiritual de profetizar. E ele escreveu em salmos proféticos, né? Mas Davi não era um profeta, ele era um rei. Ele foi ungido não para ser profeta. O ministério de Davi era um ministério governamental, de governar, de estar, de liderar, de estar à frente. O profeta não tem um ministério liderando, de liderar, de estar à frente, a não ser que ele tenha os dois ministérios, né? Seja profeta e seja rei, né? Mas o profeta ele tem o ministério, já é diferente. Ou seja, Davi ele exercia o dom de profetizar quando escrevia os seus salmos. Por que eu digo que ele era profeta quando escrevia os salmos? Porque há salmos messiânicos, salmos em que Davi profetizava sobre Jesus Cristo. Mas ele não exercia isso em caráter ministerial. Deus não usava, não falava com Davi, vai ali, vai entregar minha mensagem, levanta e vai fazer, falar com fulano de tal. Ou seja, não era um ofício, não era um trabalho, não era a ocupação que Deus tinha posto Davi. Deus tinha posto a ocupação de Davi para ser rei, para governar o povo, para liderar o povo. Mas Isaías já era um profeta. Ele já tinha isso como um ministério profético. Mesmo antes de receber aquela revelação lá no capítulo 6, em que Deus o vocacionou para o dom ministerial de profético, mas mesmo antes ele já agia como profeta e já recebia palavras de Deus para a profecia, para ministrar. Então ele já era alguém que trabalhava como profeta. Era não trabalho, digo, para remunerar, né? Mas trabalhar no sentido de que tinha uma ocupação naquele sentido. Era um ministério mesmo, era uma ocupação. E assim como existe hoje o ministério do pastor,
que é um ministério de liderança espiritual. Existia assim como existe o ministério dos cantores, que são pessoas que estão na parte do louvor, não simplesmente para cantar, mas para reger, para trabalhar na área que envolve, para tocar, para trabalhar na área que envolve o louvor. Assim também há o ministério do profeta, que está relacionado, como eu disse, como se fosse um pregador da palavra de Deus, mas ele é muito mais do que um pregador. Ele está ali para poder trazer algo revelado, algo de Deus, algo ungido, algo sobrenatural da parte de Deus. E não faz isso de forma esporádica, né? Ou seja, você ministra e ensina a palavra de Deus a todo tempo, mas nem sempre você vai ministrar isso com aquela unção profética, com aquele caráter profético. O profeta já é feito, já é levantado para agir em todo o tempo assim, né? Ok? Nesse sentido, eu não sei se existem muitos profetas nos dias atuais. Existem pessoas que Deus usa e Ele exerce de forma, traz uma palavra profética, traz uma pregação com unção profética, ou traz uma revelação para alguém da parte de Deus, pelo dom de profecia, mas não de forma ministerial, não de forma que se possa dizer que ele foi um profeta, embora muitos o chamem muitas pessoas de profetas, mas não conforme essa orientação que o irmão Eurico está falando aqui, né? Porque os profetas daquela época eles eram consultados. Tem mais uma coisa, isso eu estou fazendo a diferenciação entre profeta, líder espiritual e rei, né? Vemos aqui no próprio texto que Zorobabel era o governador, Josué era o líder espiritual, ele era o sacerdote, e Ageu e Zacarias eram os profetas. Amém? Vamos lá então, mais um pouco aqui. Existe uma diferença importante entre o ministério profético no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo, transmitindo a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. Então, como eu falava, o profeta era um tipo de um mediador. Hoje, só Jesus é o mediador. Só Jesus é o mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos ler lá? Está escrito assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta, pelo menos nos registros proféticos, nos registros de Atos dos Apóstolos, nos registros de escritos aqui, não há ninguém consultando um profeta, né? Hoje em dia há muitas consultas, né, de profetas, pessoas que se autodenominam profetas, há muitas consultas. Pessoas que começam a profetizar, então vai gente lá, quero que o Senhor me dê uma palavra sobre fulano de tal. Mas não é bem assim, não. O profeta no Novo Testamento, ele não vem, você vai nele e ora, e o profeta hoje, na era da graça, não é assim, não. O profeta de Deus, não é assim, não. Você não vai até ele e procura saber, não. É ele que vai até você. É Deus que mostra a palavra para ele, Deus que dá a palavra para ele. É diferente, né? Portanto, um erro doutrinário, que vem a advertência,
quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóvel, etc. A pessoa talvez ainda nem é profeta. Ele tem um dom de profecia, é o dom espiritual, não o dom ministerial. Nós falamos aqui um pouco da diferença entre um e o outro. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus disse: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Né? Aqueles profetas da época do Velho Testamento que não eram profetas de Deus. Ou seja, quando a pessoa quer falar e não é da parte de Deus, Deus não, ele fala sozinho, ele fala do seu sentimento. Aí é o sentimento do profeta, não é nem o agir de Deus, é a impressão do próprio profeta, não é nem a impressão do Espírito. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, fica aí para nós essa orientação do irmão Eurico e essa advertência, né? Então hoje em dia ainda existe o ministério profético, como eu falei, é algo totalmente especial da parte de Deus. A diferença entre o ministério profético e o dom de profecia eu posso dizer que ambos os dois, tanto a pessoa que tem o dom de profecia quanto o profeta, ambos os dois têm o dom de profecia, só que a pessoa que é profeta, ele é usado por Deus de forma ministerial, ou seja, de forma constante, para exercer o dom de profecia. E a outra pessoa que tem um dom de profecia é usado assim de forma esporádica. Isso é um acréscimo meu, ok, irmãos? Fiquem na graça do Senhor Jesus Cristo, na paz de Deus, na comunhão do Espírito Santo. Amém, irmãos? Orem por nós e eu sei que essa palavra será uma bênção. Paz do Senhor.